cima. Então vamos ler, vou estar lendo aqui, vamos ler tranquilo. Aleluia. Que fala assim no primeiro: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considere, pois, aquele que suportou tais contradições de pecadores contra si mesmo, para que não enfraquecesse, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exaltação que igualmente convosco como filhos. Filhos meus, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita aquele a quem quer bem. E por filhos, se suportar a correção, Deus vos tratará como filho. Porque que filho há a que o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. 9. Além dos que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nos os reverenciemos, não nos seja, teremos muito mais ao Pai dos seus peritos, para vivemos. Porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrige, como bem lhe parece, mas este para nós se proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça no exercitar por ela. 12. Portanto, levantai as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazeis a verdade direitas para os vossos pés, para que a quem maquina, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Sigas, pois, com toda a santidade, sem qual ninguém verá ao Senhor, tendo cuidado de que ninguém se priva da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, ele muito se contamine. Só até aqui já está palavreiro, vamos ler mais não, que já dá para nós falar do que assunto que nós queremos falar nessa noite. Então, uma palavra muito forte e muito maravilhosa. Só o título dessa palavra já deixa nós tranquilos. Perseverança no meio das provas, das provações, segundo o exemplo de Cristo.
Então, perseverança no meio das provas, segundo o exemplo de Cristo. Então, aqui no título já está falando que as provas, os problemas, a qual nós já lemos nesse texto, tudo faz parte do exemplo de Cristo. Tudo isso Cristo já viveu, e Cristo já passou por todas essas coisas. E agora nós estamos realmente, através desse livro abençoado, essa passagem tão maravilhosa, nos advertendo através desse ensinamento, para que nós possamos entender que nós temos que cumprir a palavra de Deus. Nós sabemos que tem muitas pessoas que não concordam. Se todos os pastores concordassem um com o outro, estava todo mundo numa linhagem só e numa doutrina só. Mas por que aí muita igreja B, igreja C, igreja de lá não concorda com a de cá? Porque há variações de doutrinas, há variações de ensinamento. Há pessoas que ensinam de acordo com a Bíblia, e há pessoas que ensinam de acordo com os seus pensamentos e as suas ideias, as suas elogias, sai fora da palavra de Deus, sai fora do que Deus quer. Então, o pastor que quer realmente trazer uma palavra genuína, que quer realmente ensinar o povo ir para o céu, ninguém vai gostar dele. Como também ninguém gostou de Jesus quando Jesus usava a palavra originalmente, como é a palavra genuína. Então, as pessoas também não gostavam da palavra que Jesus ensinava, porque era verdade. Quem sabe que não é o nosso caso também nos dias atuais, que pregamos a palavra e as pessoas não querem ouvir, porque é verdade. Ninguém quer ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir coisas que contaminam, que não é limpa, que não é pura. E a palavra de Deus, ela é pura e ela é limpa, ela é poderosa e ela é maravilhosa. Então aqui está no primeiro versículo, fala: portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então aqui, o propósito desse primeiro versículo é que nós realmente comece a analisar que nós que estamos na igreja, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós somos um povo diferente. Aleluia, Deus. Somos um povo que somos observados pelo mundo. Alguém está nos olhando, alguém está com os olhos em cima de nós, como estiveram com os olhos em cima de Jesus, como estiveram atrás do Senhor Jesus. Muitos não iam atrás de Jesus para receber cura nem para receber milagre, mas ia para bisbilhotar, para ver o que ele estava fazendo, para entregar eles à liderança, entregar eles aos governantes naquela época, para falar mal dele, para tentar barrar ele. Mas ele deixou aqui esse exemplo para nós. Aí ele fala no 2: olhai para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui no segundo ele fala assim, que nós temos que olhar para Jesus. Não é hora de nós olhar para ninguém dessa terra, não é hora de nós esperar a salvação em alguém daqui, ou alguém de lá, ou igreja fulana, igreja cicrana. Não, ele está falando que é para nós fritar os nossos olhos sobre ele, nós enxergar pela fé a pessoa bendita de Jesus em nossa frente, e nós o segui-la espiritualmente, como aqui está falando a palavra do Senhor, olhando para Jesus, o autor de toda a obra, o autor da graça de Deus, o autor da santidade do Senhor, o autor das bondades, o autor do projeto da salvação, possamos falar nessa noite. Então é para esse que nós temos que olhar, é para ele que nós temos que olhar. Foi ele que venceu, e ele dá uma direção para nós nessa noite. Ele está dizendo que nós temos que olhar para ele. Se eu olhar para ele, eu vou encontrar nele o sofrimento, eu vou encontrar nele misericórdia, eu vou encontrar nele amor, eu vou encontrar nele força, eu vou encontrar nele um exemplo bom para mim, eu vou encontrar nele um exemplo de salvação, eu vou encontrar nele um exemplo de vitória, porque ele venceu e ele foi vitorioso e é vitorioso. Então, eu
posso me espelhar em outro? Tem outro que tenha suportado tudo isso? Quem aqui suportou essas coisas? Quem aqui suporta essas coisas? Ninguém. Então tem que seguir a quem suportou, a quem tem amor, a quem tem força, a quem tem poder, a quem venceu a morte. Então é isso que o Senhor quer para mim e para você nesta noite. Vamos seguir a Jesus de Nazaré, que é o consumador da obra. É a Jesus que nós temos que seguir. Eu não aceitei Jesus para seguir o homem. Você aceitou Jesus para seguir o homem? Nós aceitamos Jesus para seguir o homem? Não, mas o homem prega bonito, fala bonito. E daí? As pregações que ele prega e fala bonito. Se estiver fora da palavra, se estiver fora da escritura, se estiver pregando a própria carne, suas concupiscências, suas vontades, e não for a vontade de Jesus, vai adiantar alguma coisa? Então a gente tem que ouvir a verdade. Mesmo que seja um que não tenha credo nenhum aqui na terra, um que ninguém dá nada por ele aqui na terra, mas está pregando a verdade. Então ele está pregando o que é de Deus, ele está pregando o que vem dos altos céus, ele está pregando o recado do Espírito Santo de Deus, ele está pregando a abrir os olhos das pessoas, do cego, que não vê mais a verdade, que não tem compromisso com a verdade. Então é isso que nós temos que se pegar e ter essa consideração. Aí fala no 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições de pecadores contra si mesmo, para que não enfraquecesse e desfalecendo em vosso ânimo. Então ele diz que é para nós considerar esse. Quem é esse? Jesus, que suportou tudo isso. E muitas das vezes ninguém quer considerar o Senhor Jesus Cristo. Ninguém considera. Quando conseguimos provar que ninguém está considerando Jesus, quando as pessoas não obedecem à verdade, quando as pessoas não procuram viver na santidade, as pessoas não procuram viver a palavra de Deus, não está respeitando, não está tendo consideração pela pessoa bendita de Jesus, não está tendo consideração pelo sofrimento. Ele diz assim: eu suportei a afronta, eu suportei a ameaça, todas as coisas por amor de vós. Ele fez isso tudo, isso por nosso amor de vós. Então só ele faz, só ele que tem que fazer, e eu e você que somos servos dele, filho dele, nós não podemos fazer nada pela obra. Eu não posso fazer nada por alguém, você não pode fazer nada. Se ele fez, só ele que faz. Então nós somos os filhos de Deus ou somos bastardos? Então se nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer o que Deus faz. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que acreditar a Deus. Então não adianta nós querer fugir para um lado nem para o outro. Nós temos que estar no meio da situação, enfrentar a situação e dizer: Senhor, eu vou fazer, porque eu também sou filho de Deus, porque eu me fiz irmão de Jesus pelo próprio Jesus. Eu me fiz filho de Deus através do teu filho amado naquela cruz. E se eu me fiz filho de Deus, eu tenho por obrigação de levar a tua palavra, de ensinar o povo e de dizer ao povo que eles estão errados. Precisa se converter, porque se não converter vai para o céu, vai para o céu, vai para o inferno, possamos dizer mais declarado, né? Aí ele fala essa palavra bem clara e bem aberta, uma palavra muito forte, uma palavra muito bonita, né? Pessoas dizem assim: eu não concordo com aquele pastor. Claro que o pastor que está em pecado não vai concordar com o pastor que está certo. O pastor que está cheio de pecado, que quer pregar o mundo, que quer pregar coisa que alegra o mundo, ele não vai concordar com uma pregação genuína. Ele não vai concordar com aquele pastor que está pagando preço, que quer ver a alma salva, que quer ver as pessoas morar no céu. Ele vai concordar com aquele que está tomando o dinheiro das pessoas, enganando as pessoas com palavra doce, com mel na boca, enganando aquele que já está enganado. Então, como é que vai salvar a alma dessa forma? Sem santidade, o homem não verá a Deus. Nós vamos estar ouvindo aqui bastante sobre essa palavra, e nós vamos concluir essa palavra. Eu tenho certeza que ela vai germinar em nossos corações, que nós vamos sair daqui um novo homem e uma nova mulher, né? Então aqui é muito forte, é muito poderoso. Então nós voltando, nós lemos aqui o primeiro versículo, e o primeiro versículo fala nós, na nossa corrida da fé, olhamos para Jesus como o nosso exemplo de confiança em Deus e dedicação à vontade de Deus. Então é isso. Nós temos que ver em Jesus as qualidades, a força, o poder e a graça que Ele derramou em nossos corações. Então, no 5 ele fala: vejamos vários fatos a respeito da disciplina que Deus aplica ao crente.
a dificuldade e as aflições que Ele permite que sofremos são um sinal de que somos filhos de Deus. São uma garantia do amor e cuidado de Deus por nós. A disciplina do Senhor tem dois propósitos: não sejamos por fim condenados como o mundo. Coríntios 11:31, que fala também lá. Compartilhamos da santidade de Deus, continuamos a viver uma vida santificada, sem qual nunca veremos ao Senhor. Aleluia a Deus. Então, se não tiver santidade, não viver uma vida santificada, nunca veremos ao Senhor. Então, a preocupação do Senhor é muito grande a respeito de tudo isso. Então, nós estamos aqui nessa noite aprendendo que nós temos que realmente ser uma pessoa diferente, ser um crente genuíno, um crente diferente. Alguém vai olhar para você e vai dizer: esse irmão é diferente, porque você tem que ser diferente mesmo. Alguém vai dizer: esse irmão Toninho é diferente. Porque ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele está na palavra genuína. Vai dizer: a Jocelyn é diferente, a irmã Ana é diferente. Tem que ser diferente, nós temos que ser diferente. Jesus era diferente, Jesus deu essa diferença e ensina essa diferença. Então, se o mundo foi igual à igreja, então onde é que está a diferença? É no coração, que muitos falsos profetas falam? Não é no coração, é nas suas atitudes, é na sua maneira de viver, na sua maneira de andar, no seu tratado com as pessoas, na sua paciência, no seu sofrimento. É contado no seu sofrimento. Muitas vezes as pessoas olham para nós: mas aquele irmão está sofrendo. Estamos sofrendo por amor de Cristo. Estamos pagando o preço, porque Ele pagou o preço por nós e sofreu por nós. Então, as aflições, está falando aqui que essas aflições é para provar que somos filhos. Para provar isso aqui, ó. Se suportar a correção, Deus vos tratará como filho. Né? Ele está dizendo: se nós suportar a correção, nós somos tratados como filho. Mas ele fala no 8: mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Então, há uma diferença entre filho e rebelde e bastardo. Por quê? Filho é aquele que aceita a palavra de Deus. Filho é aquele que obedece a seu pai, trazendo para o pai normal da terra, o pai da carne, o pai espiritual. Quanto alegria vem no coração do pai quando o pai diz: filho, faz isso aqui. O filho faz com uma alegria. Quando o pai diz: filho, vai lá na padaria comprar um pão para o seu pai, vai lá buscar tal coisa. O filho se esforça, faz tudo que o pai pede. Claro que o pai fica com o coração alegre, aquele coração feliz. Da mesma forma é o crente na igreja. Da mesma forma é o crente. Quando Deus manda nós fazer as coisas, nós obedecemos, nós alegramos o coração do nosso Deus. Quando nós fazemos de tudo pela palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus, nós alegramos o coração do nosso Deus. Então nós se tornamos filhos. Mas quando Deus pede para nós fazer algo, nós não faz. Quando Deus manda nós fazer as coisas, nós não faz, nós se tornamos esse filho bastardo, porque estamos fora da palavra de Deus. Então ele diz que qual é o pai que vê o seu filho no problema e não chama a atenção. Eu creio que o irmão Toninho, quantas vezes já chamou a atenção dos seus filhos? Porque ele é um pai que não quer ver a miséria do seu filho, não quer ver a derrota do seu filho. Como a irmã também já chamou a atenção dos seus filhos, porque ela não quer ver o filho ir para o lado errado. Como o pai que ama o seu filho, a mãe que ama o seu filho, ela não vai ficar calada sabendo que seu filho está no lugar errado e andando para o lugar errado. Ela vai ter que se manifestar, ela vai ter que falar, ela vai ter que usar a sua autoridade como mãe ou como pai para relatar e dizer, dar um conselho para aquele filho. E da mesma forma Jesus está fazendo conosco. Jesus está usando a palavra para nos relatar nessa noite como nós temos que andar como filho amado, como nós temos que viver como filho para nós poder ter desde a nossa salvação. Aqui é um caso muito maior e muito mais preocupante. Se trata de salvação, se trata de uma bênção muito maior, se trata de um projeto grande, de uma coisa forte, que é a salvação da nossa alma. Então é muito diferente, é muito poderoso e muito maravilhoso, né? Falta muito para as pessoas entenderem a palavra do Senhor. Muitos não entendem a palavra do Senhor como se deveriam entender, né? Nós vamos pular aqui diretamente para o 15, para o 14. Olha que palavra linda que fala no 14. No 14 fala assim: siga a paz com toda a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém
se priva da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brote, perturbe por muitos. Aqui fala das pessoas que muitas das vezes estão na igreja, mas estão despreparados. Estão na igreja, mas não estão convertidos. Estão na igreja, não estão prontos. Ela, quando fala dessa santidade, fala dessa comunhão. Nós, quando estamos na igreja, Deus quer que tenhamos uma comunhão com o outro. Essa comunhão que o Senhor está falando, nós tenha paz com toda a santidade e santificação. Então, o Senhor diz que a igreja do Senhor, a igreja que está firmada no Senhor, ela é uma igreja de paz, é uma igreja que todo mundo se dá bem, ali naquele grupo, todo mundo quer ver o bem do outro, todo mundo quer ver a vitória um do outro, todo mundo quer ver a bênção do outro. É isso que o Senhor nos diz através dessa palavra. Aí fala assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brote e perturbe, por ele muito se contamina. Está vendo? Então as pessoas que estão na igreja não podem ter nenhuma raiz de amargura. A pessoa está amargurada na igreja, não quer orar a Deus, não quer louvar. Então na igreja não tem só aquela pessoa. As outras pessoas estão ali, vê a atitude dessa pessoa. Então as pessoas sempre vai partir para o lado da carne. Então vai dar seguimento, como está escrito aqui. Vai trazer doença para a igreja, vai trazer enfermidade na igreja. Que a igreja, quando ela está enferma, é uma igreja que não está pura. A igreja só está com saúde quando a igreja que é uma igreja que tem doutrina, que tem disciplina, que tem ensinamento baseado na palavra de Deus. É uma igreja santa, é uma igreja sadia, que é isso que o Senhor fala. Então realmente o Senhor se preocupa e quer que a igreja dele seja uma igreja sadia. Porque o que acontece se a igreja do Senhor não estiver sadia? Eu vou falar aqui para os irmãos verem. Raiz de amargura refere-se a um espírito, atitude caracterizada por a mocidade, resistimento, intenção. Aqui talvez se refira a recentemente dos crentes contra a disciplina de Deus, em vez de submissão, humildade, sua vontade para nossa vida, amargura-se de poder ter como objetivo pessoal da igreja. Isso prejudica as pessoas que estão assim amargurada, deixando essas condições de entrar na presença de Deus em oração. A amargura entre um grupo de crente pode alastrar, corromper muitas, destruindo a santificação, sem qual ninguém verá ao Senhor. Tá vendo? Então as pessoas que não está firme, que não tem compromisso com Deus, se ele ajuda a igreja do Senhor, ele contamina a igreja do Senhor. Aleluia. Ele atrapalha a igreja do Senhor. Por que ele faz isso? Porque não buscou a verdade, porque não quer. É um espírito imundo, um espírito de luxuez. É um desacerto na palavra de Deus. Então isso atrapalha muito a palavra de Deus. Nós vamos ler ainda no livro de Efésios 4, 21 e 24. Que os irmãos querem achar, falei aí. Efésios 4, 21 e 24. Para nós entender o que está falando essa palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Efésios 4.
Isso. 4, 22, 23. 22. Que quando ao trato passado vos despojeis dos velhos homens, que se corromper pela concupiscência do engano. Tá bom. Tá bom, já deu para entender. Então, aqui eu vou ler aqui também. Que quanto o tratado passado vos despoje do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vós renovais no espírito do vosso sentido. Não renoveis. E vos nos renoveis no espírito do vosso. E vós revestis de novo homem, que segundo Deus, criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixais a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Vós não pequeis. Irais-vos e não pequeis. Se puro ponhar o sol sobre vossa ira, e não dê lugar ao diabo. Amém? Amém. Então aqui, nessa palavra, está relatando que nós somos um novo homem, uma nova mulher, criada em santidade, criado na presença do Senhor, preparado agora para fazer a obra do Senhor espiritual. Aí ele fala aqui que em nós temos bons pensamentos, porque muitas das vezes os irmãos enganam uns aos outros com palavras fingidas, ou até mesmo a pessoa liga para o outro, então alguém fazer inventar mentira e diz que nós não podemos enganar uns aos outros, não, nós temos que ser fiéis uns aos outros. Então aqui doer. Não pode enganar seu irmão, nem pode mentir para seu irmão. Se eu mentir para o meu irmão, se nós mentimos para os outros, nós estamos errando. Nós estamos dando lugar ao Satanás, dando lugar ao velho homem. E não nascemos da verdade nem da justiça de Deus, porque a verdade e a justiça de Deus não engana ninguém. A verdade e a justiça de Deus, ela realmente cumpre a justiça, porque a justiça é a palavra de Deus. A verdade é o que Deus tem para nós. Então, que nada venha nos abonar, que nada venha nos enganar, mas nós temos que realmente estar pronto para realmente fazer a vontade do Senhor. Então, essa palavra que fala da santidade, que ensina que nós realmente temos que nos preparar, nós realmente temos que fazer a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é que sejamos santos, que sejamos pessoas separadas do mundo, pessoas prontas a fazer a vontade de Deus. Então é isso que o Senhor quer para mim e para você, que aprendemos a nos preparar. Ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que fala assim: a graça e a paz da parte de Deus nosso Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Aí no 30 ele fala assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Gloria-se no Senhor. Então, está aqui. Então está aqui. Gloria-se do Senhor. Aleluia, Deus. Então, aqui é uma palavra forte, mais uma palavra para nós entendermos o trabalho de Deus em nossas vidas, nós entender o projeto do Senhor em nossas vidas. Então, nós temos que realmente nos preparar para não perder a salvação e nem perder o rumo da salvação, que é baseado na santidade, na palavra do Senhor. Santidade que fala na palavra do Senhor. Santidade, separação do mundo, consagrada a Deus,
viver de todo o coração a vontade de Deus. Aleluia a Deus. Não se afastar dos caminhos de Deus, nem de dia nem de noite. Viver para o Senhor constantemente. Isso é a santidade que o Senhor requer para mim e para você. Mas hoje as pessoas ignoram essas palavras e muitos sem sabedoria falam assim: santo só Deus. Santos, não existe santo. Então o que é que você está fazendo na igreja, meu irmão? O que é que estamos fazendo na igreja se nós não entendemos isso? Nós somos separados, consagrados para o Deus, porque Deus, Ele tem ciúme do seu povo. O seu povo está separado, guardado pela mão de Deus e pelo poder de Deus. Se eu não estou separado, eu não estou sendo de Deus. Então, para mim ser de Deus, eu tenho que se separar. Ele me separou você, se você assim acredita, para se tornar um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, para não estar contaminado com este mundo, mas para ir morar no céu. Então é isso que o Senhor quer para mim, o Senhor quer para você, essa identificação, esse entender, essa maravilha, para não sermos contaminados e nem ser destruídos, mas sermos abençoados através do conhecimento da palavra de Deus. Sem conhecimento o homem perece. O homem, uma hora dessa, quantos estão na frente de uma televisão buscando o conhecimento do mundo, buscando as coisas desse mundo. E temos que buscar o reino de Deus. O reino de Deus não pode se trocar por nada nesse mundo. O reino de Deus é maior do que todas as coisas. Então não podemos trocar a palavra de Deus por nada. Não podemos virar as costas por nada. Temos que realmente nos fortalecer a cada dia e a cada minuto. Sermos ignorantes a muitas coisas. Ignorante é não querer ser sábio, ter sabedoria das coisas do mundo sobre você, mas ter realmente sabedoria do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque essa sabedoria é que vai gerar em nós uma bênção e vai gerar em nós a salvação. Então essa salvação que não podemos perder, essa salvação que não podemos deixar para lá, porque sem essa salvação não seremos salvos, né? Então aqui está, eu vou estar acrescentando aqui para o irmão entender, que fala, nós lemos o 14, que fala: sem a paz, né, com todos, e a santidade, sem qual ninguém verá ao Senhor, né? Fala que ser santo é ser separado do pecado, consagrado a Deus, ficar perto de Deus, ser semelhante a Ele de todo o coração, buscar a sua presença, sua justiça, sua comunhão acima de todas as coisas. Santidade é a propriedade de Deus para os seus seguidores. A santidade foi propósito de Deus para seu povo. Quando Ele planejou a salvação em Cristo, a santidade foi propósito de Cristo para seu povo, quando Ele veio à terra. Amém? Então, é isso o propósito de Deus. A santidade é o próprio Deus. A santidade é Jesus. A santidade é o Espírito Santo de Deus. A santidade é a justiça. A santidade é as coisas certas, as coisas boas, as coisas puras. As coisas contaminadas não é nada que presta, não é nada boa. Então o crente tem que fazer uma análise da sua vida e olhar de que forma ele está vivendo a palavra, se ele realmente está enquadrado dentro da santidade ou ele está enquadrado no mundo. Então vamos pedir força a Deus para nós continuar louvando o seu santo nome e falar da sua vontade. Amém, meus irmãos? Essa palavra em nossos corações, vamos nos guardar e Deus